Boa noite, sextou. Mais uma live aqui para vocês. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live do RHC. E olha, a gente tem falado já em algumas lives sobre o futuro do trabalho, né? E esse futuro do trabalho que envolve uma perspectiva muito interessante de uma nova demanda que surge aí pelas empresas, focada muito nas pessoas, que é o consultor em saúde mental e felicidade corporativa. E olha, gente, é o seguinte, é interessante quando a gente pensa no futuro do trabalho, porque nesse tempo nessa era de chat GPT, né, de inteligência artificial, de banco de dados, tudo muito tecnológico, informatizado, é muito comum as pessoas e as empresas se esquecerem das pessoas, que realmente é quem faz a roda girar, né? Quem faz os resultados acontecerem. Então, é muito interessante de pensar que essa mudança em relação a essa nova tendência, ela vem hoje, aqui, 2025, com mais força, principalmente em razão da NR1, né, que é a normativa que visa aí a manutenção de um estado de funcionamento das empresas mais voltado para a melhoria das condições de trabalho e das relações interpessoais. Só que, assim, antes da gente começar essa live, né, o pessoal aí está chegando ainda. Para quem não me conhece, eu sou a professora Michele Godoy, sou professora universitária, doutora em psicologia organizacional e do trabalho, e já atuo nessa área de psicologia organizacional, gestão de pessoas, desenvolvimento de lideranças, há mais de 12 anos. Então, trabalho com consultorias, com palestras e desenvolvi o método RHC, pensando muito nessa perspectiva de transformar, de impactar em ambientes de trabalho, proporcionando aí um ambiente de trabalho mais feliz. Por que não falar em felicidade no trabalho, né? As pessoas, às vezes, outro dia eu estava até vendo nas redes sociais, alguém comentando assim: esse negócio de felicidade no trabalho é balela. Felicidade é uma questão individual. E aí, outro dia eu estava dando uma palestra sobre isso e alguém falou a mesma coisa. Será que as empresas são de fato responsáveis pela felicidade dos seus colaboradores? Será que isso não é uma questão individual? Porque tem gente que você pode fazer o que for, não vai ser feliz e ponto. Bom, qual que é a minha resposta para isso? Eu concordo em partes. Né? Se a gente for pensar numa perspectiva individual, sim, cada pessoa é responsável pela sua felicidade. Não adianta a gente querer colocar em alguém, né, ou colocar num lugar, numa empresa, a responsabilidade por algo que é intrínseco a nós mesmos. Porém, não adianta a gente pensar em felicidade num lugar onde você tem um trabalho que não te satisfaz, um trabalho onde as relações são tóxicas, um trabalho onde as condições de trabalho são inexistentes, né, ou são precárias. Não dá para ser feliz num ambiente que te puxa para trás. Não dá para ser feliz num ambiente estressante, com uma competitividade acirrada, com um nível de estresse alto. Como é que você, por mais feliz que você seja, né? Se a gente for pegar numa régua de 0 a 10, tem pessoas que, de fato, tendem para do 5 para baixo, né? Pessoas que tendem ali a ser mais felizes mesmo. Só que por mais que a pessoa seja feliz, seja satisfeita, de bem com a vida, que faça um trabalho que faça sentido para ela, no ambiente ruim, essa pessoa, ela tende a se desmotivar, né? E tende também a não ficar. Então, essa mudança de perspectiva, ela se deu também por uma mudança social, onde hoje as pessoas, os indivíduos, os trabalhadores, não querem mais cumprir tabela, esperar das 5, 6 horas da tarde para ir embora. Não são pessoas que se satisfazem apenas com um bom salário. Hoje, né, partindo aí também das novas gerações, o que se preza é um bom ambiente de trabalho. Então, por isso, a importância e a tendência das empresas em investirem em pessoas capacitadas, em profissionais competentes, para lidar, sim, com a saúde mental, com a qualidade de vida e também, e sobretudo, com a felicidade no trabalho. E aí, assim, eu gostaria de começar também conceituando a questão do trabalho e até mostrando um pouco essa evolução dessa concepção ao longo da história,
falando aqui e perguntando, eu quero ver se vocês sabem me responder, quem é que sabe de onde vem a palavra trabalho? O que significa? Qual que é o cerne da palavra trabalho? Vamos ver se alguém conhece aqui, se alguém já ouviu falar sobre isso. Bom, estou vendo aqui no chat que poucas pessoas conhecem, olha lá, poucas pessoas já ouviram falar sobre o significado da palavra. Aliás, ninguém aqui ainda falou certinho, não, tá? E vamos lá, o que significa a palavra trabalho? Olha, gente, a palavra trabalho vem do latim tripalium, que significa três paus, que era um instrumento utilizado aí para torturar pessoas. Isso mostra, né, historicamente, que o trabalho foi associado à dor, foi associado ao sofrimento. Então, o trabalho, ao longo dos séculos, ele também ganhou essa conotação. Que o trabalho tem que ser pesado, que o trabalho tem que ser sofrido, né, que a pessoa está ali para ganhar o dela, que ela não precisa ser feliz, que ela não precisa ter vínculos no trabalho, que ela não precisa ter amizade. Até eu ouço muito a frase assim, que lugar de trabalho não é lugar para fazer amizade. Será? Né? A reflexão que eu faço aqui, será que o trabalho tem que ser assim? Será que o trabalho tem que ser sofrido? Tem que ser doído? Olha, eu digo para você que ao longo dos séculos essa visão foi evoluindo, né? Se antes o trabalho ele era sinônimo, sim, de esforço árduo, de castigo, de sofrimento, né? A gente entende que hoje ele pode, não só pode, né? Como deve ser fonte de propósito, ser fonte de realização, ser fonte de bem-estar. A gente passa no trabalho, né, mais de um terço da nossa vida. São 8 horas trabalhando ali, no mínimo, né? Quer seja home office, quer seja um trabalho presencial, quer seja um trabalho híbrido, o trabalho absorve muito tempo da nossa vida, né? Muito tempo da nossa existência. E é justamente, né, essa transição de perspectiva que a gente vai conversar nessa live hoje. Como é que é a qualidade de vida, como é que é a saúde mental, como é que a felicidade, de fato, se tornaram relevantes e centrais na nossa sociedade atual e também, obviamente, no mundo corporativo, uma vez que o trabalho é uma extensão, né, do nosso local, aí é uma extensão da nossa realização humana. E assim, é muito interessante a gente pensar que essa evolução também, ela se dá com a própria evolução da concepção de indivíduo. Se antes, lá no início do século, né, final do século XVIII, início do século XIX, ao longo do século XX, a gente via as empresas muito fadadas ali a considerar os trabalhadores mais uma peça da engrenagem humana ali, que faz a roda girar, né? A roda do lucro, a roda do capitalismo girar. Nada contra as empresas, sim, elas visam lucro, sim, é assim que elas sobrevivem, né? Assim que elas se mostram sustentáveis. Mas o que acontece é que, e aí eu até trago um filme que fica a dica para quem ainda não assistiu, é muito contemporâneo, apesar de ser um filme da década de 30, né? É o filme do Charlie Chaplin, chamado Tempos Modernos. Quem não viu, assista. Lá vai mostrar para a gente um pouco dessa concepção de que o indivíduo ele tinha que reproduzir, né, o que era importante ali na linha de produção dele, então era muito repetição, eram movimentos muito repetitivos, o que aí gerou também essa ideia de alienação, ou seja, o sujeito ele não dava conta de todo o processo de trabalho, ele dava conta de partes do seu trabalho, mas não se sentia pertencente, não tinha visão sistêmica, a visão do todo daquilo que ele entregava. Né? Então, aquele indivíduo ali não precisava da opinião, ele não precisava, né, contribuir com nada, ele precisava saber fazer a sua função e nada mais que isso. Então, o filme retrata muito bem como que as empresas, elas olhavam para o trabalhador como alguém que não tem sentimento, que não sofre, né? A ideia que a gente pensa hoje, para vocês terem uma noção, né, de ansiedade, depressão, isso nem existia no século passado. Nem passava pela cabeça nem das pessoas, nem das empresas, que o ser humano era muito mais, né, que uma ferramenta ali que fazia o mecanismo todo de uma empresa girar. Então, isso ficou para trás, né? Isso ficou lá atrás. Hoje, o trabalho, o que acontece? Ele ganha a
posição de centralidade na vida dos indivíduos. Hoje as pessoas querem, sim, ser reconhecidas, serem valorizadas, respeitadas. Então, assim, não tem mais essa de que o funcionário, o colaborador, é mais alguém ali na fila do pão, né? Alguém de pouca importância, alguém substituível. A gente tem que pensar que cada pessoa, ela vem ali com o seu talento, ela vem ali com toda a sua contribuição para esse ambiente de trabalho, e, de fato, quanto mais ela estiver conectada, quanto mais o trabalho fizer sentido para ela, quanto mais ela tiver boas relações nesse ambiente, mais ela veste a camisa e mais ela entrega resultado para as empresas. Então, sim, a gente está falando de produtividade no sentido de que eu entrego para o meu colaborador uma visão de que ele pode contribuir para mim, então eu me preocupo com ele, eu cuido do ambiente que ele trabalha, eu cuido das relações, eu cuido da organização desse trabalho, né, dos materiais, dos equipamentos, do ambiente de trabalho, e eu tenho de volta, né, bons resultados, eu tenho de volta produtividade, eu tenho maior engajamento, eu tenho motivação, eu tenho as pessoas mais felizes ali. Então, assim, a Revolução Industrial, onde o trabalho era mecanizado, repetitivo, desumanizado, ela ficou lá no século XIX, no século XX. Com os avanços sociais, surgiram muitos movimentos em prol tanto dos direitos trabalhistas, né, que na época não tinha, então as pessoas trabalhavam 8, 12, 14, 16 horas por dia, em condições insalubres, né, em condições assim de pouca humanidade, vamos dizer assim, né? Então, hoje não, hoje a gente tem leis trabalhistas, a gente tem sim uma necessidade de jornada justa, tem necessidade de descanso, tem necessidade de lazer. Então, aos poucos, as empresas começaram a compreender que o trabalho não é só apenas produzir, né? Que trabalho também significa viver com dignidade, que as pessoas precisam trabalhar com dignidade. E aí a gente chega nesse ponto crucial, né? A gente percebe que não basta ter emprego, não é só de emprego que a gente está falando aqui, não basta só ter salário. Ah, não, se você tiver um bom salário, você está feliz. Não, não é sobre isso. É preciso ter, sim, qualidade de vida. O futuro do trabalho ele não é somente tecnológico. O futuro do trabalho é humano. As máquinas, elas vieram para ficar, vieram para facilitar a nossa vida, mas essa cabecinha por trás da máquina, esse ser por trás da máquina, esse sujeito pensante, né? Também deve ser privilegiado na sua essência. Isso nos leva à pauta de saúde mental e de felicidade como fatores essenciais na nossa discussão, né? Então, assim, eu sempre gosto de trazer os dados, eles realçam a nossa realidade, né? As estatísticas estão aí para mostrar que a gente está no caminho certo quando a gente está falando de saúde mental e felicidade corporativa. A Organização Mundial da Saúde, ela já levantou que mais de 15% dos adultos em idade para trabalhar, eles sofrem de algum tipo de transtorno mental. Isso já é uma realidade, isso é fato. Então, os dados não deixam enganar que a ansiedade, que depressão, né, além de serem levantados como mal do século, eles também custam para os cofres, tanto das empresas quanto do governo, porque o afastamento, né, o número de afastamentos tem crescido em relação ao adoecimento mental das pessoas. Então, assim, é mais de 1 trilhão de perdas em produtividade, isso globalmente pensando. Então, assim, cada pesquisa que vem levantar esses dados demonstra e reforça ainda mais a necessidade de se preocupar com essas questões. As pesquisas mostram que 8 em cada 10 profissionais esperam que as empresas elas ofereçam programas de bem-estar, programas de saúde mental. Então, isso demonstra que as empresas estão aquém do esperado, porque as pessoas querem, as pessoas pedem por isso, né? Elas esperam que as empresas atentem para essas questões. E esse assunto de saúde mental, assunto de qualidade de vida, né, de adoecimento no trabalho, foi por muito tempo negligenciado, era colocado ali debaixo do tapete. Por quê? Porque uma pessoa adoecida era considerada como uma pessoa fraca, como uma pessoa menos importante, como uma pessoa que tinha a única e exclusiva responsabilidade pela sua própria saúde. Então, se uma pessoa adoecia, eu acho muito interessante isso também, né? É uma questão chamada que a gente coloca muito lá na psicologia com nexo causal. Se você no ambiente de trabalho cai e quebra uma perna,
você tem ali um afastamento, né, por uma questão física. Então, você quebrou a perna, às vezes precisa ali de alguns dias para se recompor, ou para ir para o hospital, enfim, mas está nítido, é evidente. Tinha ali uma condição, né, um objeto no meio do caminho, você caiu e machucou. Fica claro, as pessoas nem questionam, está doente, né, tem um atestado médico, ok. Mas quando o assunto é saúde mental, como fica muito no plano subjetivo, como não tem muita prova visível do que a pessoa está vivenciando, aí as pessoas simplesmente invalidam o sofrimento. Então, fica muito difícil estabelecer um nexo causal, ou seja, será que o ambiente de trabalho, de fato, foi o responsável pelo adoecimento daquele indivíduo? Só que agora, com a NR1, com o mapeamento dos riscos psicossociais, sim, as empresas precisam avaliar. Elas precisam entender como é que está a organização desse trabalho, como é que está esse ambiente de trabalho, como é que estão as articulações ali com a liderança, né? Como é que estão as questões que envolvem assédio moral no ambiente de trabalho, que envolvem estresse, que envolvem a sobrecarga de trabalho. Então, isso precisa agora ser mapeado, ser quantificado e ser monitorado, tratado, para a gente funcionar numa linha de prevenção, e não de apagar fogo quando o problema já está instaurado. É fato, se você pegar ali, se você estiver trabalhando no RH de uma empresa, é fato que muitos dos atestados que a sua empresa às vezes tem estão ligados a uma questão física, mas se você for apurar a fundo, pode ser que muitos desses afastamentos por algo físico também sejam fruto também de uma desordem psicológica, de um sofrimento ou adoecimento mental, porque as pessoas somatizam aquilo que elas não dão conta. E será que não é responsabilidade também das empresas cuidar desse ambiente, pelo menos para minimizar qualquer tipo de risco ou perigo a esses indivíduos? Então, quando eu falo de RH ser, eu estou trazendo para vocês o ser, né? O S de saúde, o E de empresarial e o R de responsável. Porque, sim, as empresas são corresponsáveis pela saúde, pela qualidade de vida, pela saúde mental e pela felicidade dos seus colaboradores. A partir do momento que as pessoas entram no portão para dentro da empresa, é sim responsabilidade sua enquanto empresa de favorecer o melhor ambiente de trabalho que você puder para os seus colaboradores, né? Então, a importância da saúde mental é que ela deixou de ser apenas uma questão individual, né? A saúde mental deixa de ser um fator individual para se tornar um fator estratégico nas empresas e nas organizações. As empresas que investem em bem-estar, elas automaticamente vão reduzir o absenteísmo, que são as faltas, né? O turnover, que é a rotatividade, e vão aumentar, sim, o engajamento e fortalecer a retenção de melhores talentos. Né? As pessoas boas, os profissionais capacitados, que têm talentos, eles não vão querer ficar num lugar ruim para se trabalhar, né? E assim, é importante que a gente pense sempre em estratégias para reter os melhores talentos. E aí que entra essa profissão em destaque, o consultor em saúde mental e felicidade corporativa. Esse profissional, ele vai ajudar as empresas a integrarem melhor o bem-estar e a gestão, criando programas, criando iniciativas que melhorem tanto a vida das pessoas, dos colaboradores, quanto também os resultados da própria organização. Então, isso é uma carreira em expansão. É uma carreira que ainda é pouco explorada, não está muito evidente por aí, mas ela pode ser exercida tanto dentro do RH, quanto também de forma independente, prestando consultoria externa. Né? E a maioria das empresas, elas optam por essa consultoria externa pelo fato de que, às vezes, quando você está dentro de uma organização, você acaba também estando imerso ali nas questões daquela empresa e você deixa de observar aspectos muito relevantes daquela dinâmica diária, né, dos colaboradores ali dentro. Então, até o olhar fica menos enviesado quando é um profissional de fora, é um profissional externo que vem para fazer essa análise, que vem para fazer esse tipo de intervenção, né? E outro ponto fundamental
é que esse conceito de felicidade, eu estou aqui falando, né, felicidade no trabalho, felicidade corporativa, mas não foi um conceito inventado por mim, né? Isso é um conceito, a felicidade interna bruta foi inspirada em indicadores sociais, indicadores que propõem que o sucesso de uma empresa, que o sucesso de uma organização não seja medido apenas pelo lucro, mas principalmente, fundamentalmente, pelo bem-estar coletivo, pelo bem-estar dos colaboradores. E isso, na prática, significa que a gente possa criar ali uma política ou políticas de equilíbrio, né, entre vida profissional, vida pessoal, ambientes mais inclusivos, né, e uma cultura que valorize também essa saúde integral. Eu não estou falando só de saúde mental, estou falando da saúde como um todo, né? E essas empresas que implementam políticas, que implementam esse equilíbrio, né, que tendem a olhar com mais cuidado, com mais carinho para essas questões, elas geralmente tendem a aumentar a sua produtividade, a aumentar o seu engajamento e a reduzir os índices de turnover. Então, assim, se você pudesse implementar esse tipo de iniciativa dentro da sua empresa, por qual caminho você iniciaria, né? Por qual ponto? Às vezes as empresas chegam querendo fazer muitas palestras motivacionais, achando que apenas uma palestra motivacional de 50 minutos, 1 hora, vai ser suficiente para lidar com o problema na sua origem, na sua causa, né? Mas enganam-se, porque, na verdade, isso funciona como um paliativo, né? Quando, na verdade, é importante entender o que é que está pegando aqui na minha empresa. Quais são os pontos mais críticos, né? Será que está no relacionamento com a liderança? Será que são questões relacionais entre os próprios colegas? Será que é na forma como o trabalho está organizado, está dividido, está estruturado? Será que é o clima da empresa que está ruim? Ou será que é a cultura, que é uma cultura pouco propensa, né, a olhar para essas questões humanas? Então, assim, a gente precisa trazer ou pensar num diagnóstico prévio, entendendo como é que está a situação daquela empresa naquele momento, para, em contrapartida, a gente poder sugerir, né, mudanças, para a gente sugerir propostas, implementar as melhorias. Então, assim, coloquem para mim, né? Essa live vai ficar gravada, então você que está aqui assistindo essa live agora, né, independente do horário, de onde você estiver, eu tenho certeza que você ou é trabalhador, ou você está aí na área dos recursos humanos, ou é um gestor. Pensa aqui comigo, se você pudesse, né, se tornar um consultor de saúde mental e felicidade corporativa, quais seriam os seus principais desafios? O que você acha que seria mais difícil para você como consultor, na sua realidade de trabalho mesmo? Pensa comigo. Enquanto você pensa aí, eu vou dar uma dica aqui que eu acho que eu já até sei. Qual é a principal barreira que muitos consultores enfrentam, né? Que é a mentalidade dos gestores. Uma mentalidade que muitas vezes é pouco propícia para esse olhar humano. Administradores, né, ou quaisquer outros profissionais que têm um empreendimento, que têm uma empresa, uma organização, uma corporação, estão muito preocupados, né, e não estão errados em relação a isso, com a rotina das entregas, estão muito preocupados com os processos, estão muito preocupados com a parte técnica que precisa ser bem feita, né, com o relacionamento com os clientes, mas muitas vezes essa mentalidade ela fica pouco abarcada por essas necessidades humanas. Mas outro indicador interessante aí que as pesquisas trazem, os líderes, né, os gestores que são mais empáticos, que são mais atentos a essa perspectiva, eles são líderes que conseguem ter uma equipe muito mais engajada. São líderes que conseguem ter uma equipe que reverte muito mais em resultados do que aqueles líderes que estão muito focados apenas nos aspectos técnicos e processuais da função, né, ou da empresa. Então, gente, é isso, né? Eu acho que o objetivo da gente aqui é despertar uma consciência. Primeiro, para essa necessidade da gente pensar em saúde mental, da gente pensar em felicidade corporativa, da gente trazer um pouco mais esse assunto para debate dentro das nossas empresas. Você pode ser a pessoa que vai fomentar ou que vai iniciar essa discussão.
Você pode ser essa pessoa que vai ampliar o seu olhar, talvez para um caminho que nunca sequer tivesse sido pensado. E aí eu posso apostar que, principalmente as pequenas empresas, elas estão pouco atentas a essas tendências. Mas eu garanto que se você, dono de uma padaria ou dono de uma grande empresa, começar a se atentar para melhores práticas em saúde mental e felicidade corporativa, você só tende a ganhar. Os resultados, eles vêm com toda certeza, tá? Então, assim, que a gente possa, ao longo das nossas próximas lives, sempre estar despertando aí uma consciência, né? E uma atitude mais crítica e reflexiva sobre a própria realidade do trabalho. E eu volto a enfatizar, isso não é só para as pessoas que já estão há muito tempo no mercado de trabalho. Eu acho que isso é principalmente pensando numa geração que está vindo, né? Numa geração muito mais conectada com as suas questões individuais, numa geração que está vindo, né? E eu vejo muita gente falar assim, a geração do mimimi, é a geração fraca, mas talvez é a gente que está tão acostumado com essa ideia de que trabalho tem que ser penoso, tem que ser doído, tem que ser sacrifício, que a gente sequer cogita uma possibilidade de ser diferente. A gente simplesmente aceita e vai reproduzindo, né? Mas não, essa geração está vindo aí para criticar todo esse comportamento. E eu vejo muita gente falar assim, olha, eu contratei uma pessoa, né, um colaborador da geração X, da geração, perdão, Y, não, a geração Z, né, gente? Geração Z, tantas gerações aí, a geração mais nova é a geração Z e geração Alfa. Então, eu vejo muita gente falando assim, contratei uma galerinha aí da geração Z que entrou na empresa de manhã e à tarde pediu demissão. Por que será? Né? Às vezes ela deu uma olhada assim, já viu que não ia ser muito produtiva ali naquele ambiente, ela já viu que aquele ambiente ia ser um ambiente pesado, difícil de trabalhar. Então, assim, se a gente não olhar para a forma como a gente está lidando com as relações de trabalho hoje, e se a gente não mudar, não reestruturar essa forma de ser enquanto empresa, a gente muito em breve não vai ter mais talentos disponíveis para trazer aí para a nossa equipe. Então, a gente precisa, sim, olhar para a questão do propósito, para deixar as pessoas mais conectadas com aquele espírito de um ambiente leve, saudável, feliz, porque eu tenho certeza que a tendência, não só agora, mas principalmente do futuro, é pessoas optarem por estar nos melhores lugares para se trabalhar. Ninguém vai se submeter mais a ambiente ruim para trabalhar, não. Viu? Então, a gente chega aqui ao fim, né, de mais uma live, e eu queria deixar uma mensagem final para você que está em casa. Se o trabalho já foi sinônimo de sofrimento no passado, hoje ele pode ser um espaço de propósito, de saúde e também de felicidade. E a profissão de consultora em saúde mental e felicidade corporativa é parte dessa transformação e vai sim ajudar as empresas a construírem futuros empresariais, né, futuros organizacionais muito mais humanos. E olha, as nossas lives, para quem está chegando agora no canal, me segue lá no Instagram, @doutora Michele Godoy. Quem gostou da live, para quem tem interesse para mais assuntos como esse, né? Ou principalmente para você que começou a ficar mais interessado nessa ideia de consultoria, de ser um consultor em saúde mental e felicidade corporativa. As nossas lives acontecem sempre às quartas e quintas-feiras. Hoje é uma exceção, viu, que nós estamos aqui na sexta-feira, mas as nossas lives acontecem sempre nas quartas e quintas-feiras, às 19 horas, e eu vou estar sempre aqui, se você quiser fazer parte do grupo VIP, onde tem todas as informações, tudo que eu estiver fazendo, né, todas as lives, todas as ferramentas que às vezes eu compartilho lá com vocês, você pode acessar o meu link na bio do meu Instagram, @doutora Michele Godoy. Clica lá, se você gostou desse vídeo, clica no gostei, compartilha, né, compartilha com a sua equipe de trabalho, compartilha com as pessoas da sua empresa e vem fazer parte desse novo movimento RHC. Muito obrigada, tenha uma excelente noite, uma excelente sexta-feira e um excelente final de semana. A gente se vê.